só pensar em você, que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. A música iria assim: se a chuva cai e o sol não sai, penso em você, vontade de viver mais em paz comigo e consigo. Acho que a gente está com muita vontade de viver mais, de viver em paz comigo e consigo e viver em paz com o mundo. E a bancada Se Essa Rua Fosse Minha, essa bancada que é feminina, que é feminista, que é LGBT, que é plural, abre hoje fazendo essa homenagem a esse grande artista, Chico César, que ele é um cara muito especial. Ele é um cara fantástico e ele tem um valor simbólico na minha vida. Quando a gente estava em Curitiba, fazendo aquela vigília especial para o Lula, o Chico esteve lá. Eu achava interessante demais ele nos animando ali, nos incentivando para a gente continuar naquela vigília. Desde então eu tenho acompanhado muito o Chico e eu acho interessante da repostagem do Chico, de sempre que eu faço uma musiquinha dele e tal, ali no meu... Não uma musiquinha, um trecho da música dele, porque as músicas do Chico são sempre muito grandes, são grandes poesias e que incentivam muito o mundo inteiro. E esses dias eu sou portadora, eu gosto de falar isso nessa bancada, porque é difícil para a gente falar das nossas dores. Por que é difícil para a gente falar das nossas dores? Porque poucas pessoas se importam, ou quase que ninguém se importa com as nossas dores. Então, essa bancada, quando ela nasce assim, a partir de muitas mulheres que sofrem as suas dores, são dores físicas, dores emocionais, dores políticas, são diversas dores que a gente sente no dia a dia e a gente vai construindo essa bancada. Mas nem todas as mulheres têm coragem de falar de suas dores. E eu tenho contado aqui das minhas dores. E esses dias, por conta da fibromialgia, talvez, eu estou ainda esperando o diagnóstico, eu tenho sentido muitas dores. Esses dias uma amiga falou para mim: Célia, fala das dificuldades, de como é construir essa bancada, de como é sentar nesse sofá aqui e falar sobre isso, né? E eu falei: tá aí, eu vou trazer mesmo a ideia da Isabel dos Anjos, eu mando um abraço para ela, ela é nossa grande amiga, constrói o Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte. E aí eu aceitei essa ideia dela e falei: aí eu vou começar com esse programa, porque esses dias eu falei isso, né? Que vontade que eu tenho hoje. Se eu pudesse, eu fiquei com tanta dor, porque a fibromialgia causa isso também, a fibro, a artrite, a síndrome de Sjögren, causam infecções pulmonares. E eu senti tanta dor no pulmão que eu não conseguia mal falar. E eu falei assim, eu escrevi um card qualquer, coloquei assim: eu queria só cantar uma música do Chico, se eu pudesse fumar um cigarro e tomar um açaí, porque a dor era tanta que eu mal conseguia falar. E aí a turma do Chico, a assessoria do Chico, mandou um abraço para a assessoria do Chico, foi lá e repostou, e eu achei aquilo tão bonitinho. E eu vim pra cá com essa vontade, falei com a produção, falei: gente, eu vou sair um pouquinho, fazer aquela coisa que chamam do... como é que fala, Grazi? Aleatória, vou fazer aquela coisa aleatória, que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. E eu vou cantar uma música do Chico, mas que tem muito a ver também com o que a gente precisa, porque a gente precisa mais viver em paz. A gente precisa muito viver com tranquilidade. E essa bancada, ela acontece no canal do YouTube, e aí você vai lá e se inscreve. No canal YouTube, tá assim: Se Essa Rua Fosse Minha e Tua, tá bom? Você procura esse canal que a gente está lá com todos os nossos episódios. Diversas mulheres do Brasil e do mundo inteiro estão construindo essa bancada. No Instagram, a gente está Se Essa Rua Fosse Minha BR. Então, você consegue nos encontrar também. O meu perfil é celiaregina.aroca. Vocês acreditam que eu ia esquecendo até do nome do meu perfil agora? Misericórdia. Então, hoje a gente está aqui num dia muito especial e recebendo duas grandes amigas. Como eu fiz uma abertura aleatória e diferente, já fiz um blé aqui enorme, falando sobre as minhas dores, eu quero passar direto para as minhas convidadas, essas duas grandes mulheres que estão hoje aqui comigo. E eu quero que elas se apresentem. Eu estou com duas grandes amigas aqui que fazem essa construção também, porque construir o feminismo no mundo e no Brasil não é fácil.
fazer a defesa da mulher no Brasil e no mundo não está sendo fácil. Está sendo muito difícil, está sendo muito complicado. Se já era nos últimos dias, então tem sido muito difícil. E nós estamos aqui hoje com duas mulheres, com a Graziela Pinto e com a Lilian, que mora na Espanha. E eu queria que elas se apresentassem. Antes de a gente ir para a nossa pauta, eu quero que elas se apresentem. Eu vou começar com a Grazi, porque a Grazi é aqui de Petrolina, não sei se mora aqui em Petrolina, e aí ela faz as honras da casa, e eu quero que ela se apresente. Primeiro ela fala um pouco sobre a vida dela, quem é a Grazi, o que ela faz, e fala um pouco sobre a vida pessoal dela, e depois a gente vai para a Lilian Gonçalves, que está lá na Espanha, lá longe, e veio aqui conversar com a gente. Boa noite. Boa noite. Primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui, sentando nesse sofá, com essas mulheres maravilhosas, mulheres de luta também. Como Célia me apresentou, meu nome é Graziela Pinto, eu sou uma mulher feminista, mãe, nordestina, sertaneja, sou educadora, antropóloga por formação. Tenho trabalhado também como reitora de danos aqui em Petrolina e também faço pesquisas eleitorais, presto consultoria também em assessoria eleitoral e também pesquisa social, principalmente com comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Maravilha. E falar nisso é um tema que a gente precisa trazer para discussão, fazer esse recorte falando só sobre as mulheres ribeirinhas daqui, da região do Vale do São Francisco. Principalmente nesse momento muito difícil aí de pandemia, que a gente sabe que a saúde está precária aqui e como é que está a saúde das mulheres ribeirinhas. Mas a gente vai ouvir a Lília agora. Quem é a Lília? Saudade, que vontade de conversar com você. Que coisa boa, me leva para a Espanha. Tá melhor aí do que aqui? Tem que vir aqui, vocês têm que vir aqui um dia em algum evento nosso, sim, com certeza, ia ser maravilhoso. Vão ser muito bem recebidas e se quiser ficar em casa não tem nenhum problema. Tem aqui um lugarzinho para vocês. E eu sou a Lilian, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, estou aqui na Espanha faz 20 anos. Aqui tenho 2 meninos, um de 15 e um de 20. Eu sou filiada ao PT desde 87. Era filiada da 13 de maio, de Bexiga, né, no diretório dali. E quando eu vim à Espanha, eu deixei de militar, porque, tinha que ganhar aqui minha vida e meus filhos logo nasceram, então eu vivi aí um período de afastamento, né, da militância. E já quando ocorreu da Dilma, né, quando a gente começou a ver a preparação do golpe, eu disse, eu tenho que voltar. Né? Eu tenho que voltar porque a gente não pode deixar isso dessa maneira, né? A gente tem que mobilizar e fazer todo o esforço possível, ainda que a gente aqui esteja longe, mas vamos colocar o nosso grão de areia e vamos pressionar para ver se de alguma maneira a gente pode ajudar. Então foi quando nós fundamos o Comitê Lula Livre de Madrid, né? E advogamos por toda essa causa, primeiramente da luta contra o impeachment, né? E a favor da ex-presidenta Dilma, e inclusive a ex-presidenta esteve aqui antes mesmo de cair, que pediu a nossa ajuda, e tudo que a gente pôde fazer, nós fizemos, né? Toda a mobilização das forças políticas amigas e aliadas aqui, né? Eles foram muito solidários com a gente em todo momento. E já depois, na seguinte etapa, foi o problema da prisão do ex-presidente Lula, né? Do nosso ex-futuro presidente. E também a nossa mobilização foi bastante forte e tentamos amealhar toda a ajuda e todo o apoio que a gente pôde da esquerda espanhola, né? E entre uma coisa e outra, houveram eleições para as coordenações, né, dos núcleos,
e eu assumi, né? Votaram em mim, eu assumi. E desde 2019 que eu estou na coordenação, né? E a minha coordenação termina agora no próximo ano de 2023. A parte disso, na minha vida pessoal, eu sou formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Em marketing, e tenho uma pós-graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. E o meu setor de atuação é o setor privado, né? Eu sou especializada em comércio exterior. Então, dentro do meu trabalho, né, que é o meu ganha-pão, vamos dizer assim, é do setor privado. O que eu faço na mobilização social, no trabalho social, é completamente voluntário. Né? Antes que eu retomasse essa militância dentro do PT, dentro do Comitê Lula Livre, eu trabalhava com trabalhos voluntários de assistência social, né, com uma fundação que chama Fundação La Caixa, que é uma fundação bastante grande e importante aqui, sobretudo com assistência a mulheres imigrantes, né, e também com a Fundação Senara, que também era uma fundação de assistência a mulheres imigrantes. Então, assim, dentro da minha vida de militante, sempre foi assim, voltado um pouco para esse tema feminista, né? Em 2007, eu fundei com outras companheiras a Associação de Mulheres Empreendedoras Brasil e Espanha, aqui em Madrid, e era uma associação, e continua sendo, né, uma associação de apoio às mulheres, porque aqui quando as mulheres chegam, elas, obviamente, muitas não têm papel, não têm documentação, né, não está legalizada, então elas fazem bicos, né, faz coxinha, vende biquíni, então a gente fez essa associação para ajudar de alguma maneira essas mulheres, né, dar um pouco de orientação de como tirar de alta como autônomo, como abrir uma empresa, uma pequena empresa, como regularizar os seus papéis. Então, sempre foi uma associação de apoio às mulheres, né? Mais ou menos isso. Interessante, eu fiquei pensando se a Grazi ficou viajando nisso, quando ela falou sobre a chegada das imigrantes lá na Espanha. Porque a Grazi é antropóloga, né? Eu troquei antes as informações, é uma coisa que eu gosto de fazer, para vocês se conhecerem. Eu troco as informações de quem vai estar na bancada. E aí eu fiquei pensando aqui, o que a Grazi está com a leitura da Grazi, mas daqui a pouco vocês conversam sobre isso, como é a chegada das imigrantes lá, se a Grazi já ficou aqui fazendo essa leitura, falando, ih, meu Deus, como será isso, né? Lembrando que o podcast A Bancada Se Essa Rua Fosse Minha acontece porque nós fomos acolhidas aqui na Rede Você e a DPJ Filmes. A gente tem todo um trabalho aqui de uma produção e a gente precisava desse acolhimento, desse abraço aqui da Rede Você. A gente mandou um abraço aí para toda a galera da Rede Você e DPJ Filmes. Vamos ao tema dessa noite. A tramitação da reforma trabalhista, que começou a valer a partir de 11 de novembro de 2017, alterou significativamente a realidade do mundo do trabalho, impactando profundamente a situação da mulher trabalhadora. Após o início de vigência da legislação do Poder Executivo, editou a medida provisória da MP 808 de 2017, que ao invés de melhorar a situação da mulher trabalhadora, a coloca em situação de fragilidade perante o empregador e perante o mercado de trabalho. A realidade das mulheres no mundo do trabalho já é precarizante, na medida em que ainda ocupam poucos cargos de comando, têm salário inferior aos dos homens e altos índices de desemprego. Isso aliado ainda aos índices de assédio sexual e moral nos ambientes corporativos. Com as alterações trazidas pela reforma trabalhista, essa situação de precarização piora e torna a mulher trabalhadora mais frágil, submissa ainda no ambiente laboral, o que reflete obviamente em seu ambiente doméstico. É vergonhoso em pleno século XXI, após inúmeras mulheres terem perdido suas vidas na busca pela igualdade, retrocede-se nos direitos trabalhistas, atingindo a mulher trabalhadora que volta a ser submissa ao seu empregador e, consequentemente, aos seus maridos, num país, num reforço da cultura patriarcal, que inviabiliza e a coloca em situação de inferioridade perante o mercado de trabalho. E aí,
vindo para as convidadas, eu queria que vocês fizessem uma análise, como é que vocês imaginam e visualizam dos dois, vendo dos dois mundos. O mundo europeu, aí como é que a Espanha visualizou e como é que a nossa Grazi aqui, que é antropóloga, visualiza, que a reforma trabalhista teve de impacto na vida da mulher. Assim, quais foram os impactos mesmo? Houve realmente essa precariedade? Não houve? E como é que vocês visualizam? Vocês certamente têm um olhar melhorado. A lupa de vocês tem um alcance melhor do que a minha. Aí eu vou começar pela Grazi, que a Lilian estava falando, e depois a Lilian. Ok. Eu acho que para a gente pensar os impactos da reforma trabalhista, porque como ela foi pensada, é impossível não haver impactos, principalmente na base da economia brasileira, que são as mulheres. E aí eu acho que para falar sobre isso, a gente precisa levar em consideração que essas relações entre capital e trabalho, elas estão atravessadas por interseccionalidade, raça, gênero e classe, né? Então, acho que para a gente ter uma verdadeira impressão sobre o que está acontecendo, eu acho que o recorte racial, ele é importantíssimo. Sim. As mulheres negras, sim, é fato que há uma crise econômica acontecendo, junto com uma crise política, e a gente também tem uma crise de valores morais muito grande no país, desde o golpe de 2016 para cá, né? Então, a crise ela vai atingir a todos dentro dessa sociedade de diversas formas. Mas quando a gente olha com um olhar mais atento para as mulheres negras, a gente vê que o maior impacto que acontece nessa crise econômica vai ser justamente essas mulheres. E aí a gente tem uma justificativa que vem desde a nossa sociogênese, desde o início do que somos Brasil, né? A gente é uma sociedade marcada por uma instituição, que é a escravidão, que está sendo reproduzida até os dias de hoje. Então, o lugar da mulher negra, dentro desses impactos, dessa reforma, que retira direitos de trabalhadores, que revira a CLT de uma maneira totalmente desastrosa, a vida das mulheres negras ela está sendo muito mais impactada. Primeiro, porque os lugares em que essas mulheres ocupam, nem sua grande maioria são de serviços, né? Trabalho de serviço, trabalho doméstico principalmente, ou então na informalidade. Então, se já havia uma precarização quando a gente tinha esses direitos trabalhistas garantidos, agora com a reforma, a precarização desses contratos, principalmente, ela vai acontecer. E as mulheres negras é quem vão sentir mais esse impacto. Quando a gente olha para os índices de desemprego, elas estão liderando os desempregos, chega a ser o dobro em relação a um homem branco. A gente teve nessa pandemia, eu acho que a pandemia ela vai agravar situações que já vinham ocorrendo. E aí na pandemia, quando a gente olha que um milionário brasileiro, ele equivale o salário ou a renda total de todas as mulheres negras no Brasil, acho que é muito simbólico isso. É a demonstração de fato de que a gente está dividido num país que tem uma luta de classe central para a gente perceber e entender essa realidade, e que do lado da elite brasileira, aí, por exemplo, se a gente toma a pandemia como um parâmetro, a gente vai ver que vai ter um aumento de milionários no Brasil. Sim. E a precarização, hoje mais de 33 milhões de pessoas estão em estado de pobreza e insegurança alimentar, né, passando fome de verdade. Então, esses dados nos mostram como a nossa sociedade ela é extremamente desigual e como há extremos opostos simbolizando esses lados. Do lado, um homem branco, cis, heterossexual, que ocupa não só os espaços econômicos, mas também os espaços de poder. E aí, do outro lado, a gente vai ter mulheres negras em situação de empobrecimento cada vez mais, de miserabilidade, na verdade, que vai simbolizar esse outro lado dentro dessa luta de classe, né? E quando a gente olha para essa reforma trabalhista, o impacto dentro da vida dessas mulheres são grandes. Primeiro, porque elas são responsáveis pelos cuidados, não só dos seus filhos, mas de uma grande parte da sua família. Então, para conseguir emprego,
já é um problema, porque essa mulher precisa cuidar dos filhos, precisa dar atenção aos idosos que estão dentro de casa, ela exerce dentro de um papel social, esse lugar de cuidadora, então já é uma dificuldade. A outra dificuldade é a baixa escolaridade, né? Essas mulheres tiveram seus direitos alijados da entrada dentro do mercado educacional, dos serviços educacionais, e posteriormente isso vai se dar numa dificuldade de chegada até esse mercado de trabalho formalizado, com melhores salários, com melhores empregos. Vai haver uma dificuldade muito maior dessas mulheres chegarem a esses postos de trabalho. Eu quero ouvir a Lília para poder fazer um recorte sobre essa questão da mulher negra, porque a gente está agora aqui no Brasil, a cada 10 lares que estão com dificuldade para acessar o alimento, 6 são chefiados por mulheres. E aí entra daí quando a gente faz o recorte sobre a mulher e a mulher negra, e aí a gente fala sobre os altos índices de desemprego e sobre a precariedade também, dos vínculos trabalhistas que essa reforma acabou trazendo para o Brasil. Eu fico literalmente arrepiada. Aqui na Espanha, a reforma ela veio bastante antes, veio logo depois da crise de 2008 e veio por causa da crise de 2008, né? Em 2008, de 2008 a 2010, foi escasseando o que era a atividade econômica, né? E, obviamente, quando acontece uma coisa dessas, a gente sempre sabe quem é que paga as contas, né? E é o povo sempre que paga as contas. E, nesse caso, não foi diferente, né? As empresas estavam em crise e quem pagou as contas foi a população, né? Com essa reforma laboral, onde a principal... como que eu posso dizer, a principal característica, né, que ela trazia era a não negociação através dos acordos coletivos. Essa reforma ela permitia que as empresas fizessem um acordo diretamente com o empregado sem passar pelo acordo coletivo. Que é o que acontece então, agora, vocês né? podem imaginar o que aconteceu, né? Além disso, ela flexibilizava o despido. O despido, que a gente fala em português? A demissão. Ela flexibilizava a demissão, porque quando eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, as condições laborais eram muito boas e eram de muita proteção aos empregados. Então, para uma empresa demitir um empregado, ela tinha que pagar uma multa, além da indenização que ela pagava para o empregado, né? Então, normalmente, ela pagava 45 dias de indenização por cada ano trabalhado, né? Com a reforma laboral, isso caiu, dependendo, para as pessoas que tinham mais anos de casa, caiu para 33 dias por ano trabalhado, e para as pessoas que tinham menos anos de casa, 20 dias por ano trabalhado. Então, quer dizer, praticamente reduziu a metade a indenização que as empresas pagavam aos empregados quando demitiam. Então, vocês podem imaginar o número de demissões que teve. Foi, assim, absurdo. De repente, você viu praticamente todo mundo na rua, né? E o que aconteceu? Como a reforma ela permitia que as empresas fizessem um acordo com o empregado sem passar pela sindical, então os contratos que se foram fazendo depois dessa reforma eram o que a gente chamava de contrato basura, que é contrato lixo, né? Então aqui a gente tem a característica do trabalho, né? Os contratos que a gente chama indefinido, que é o que a gente pode chamar com carteira assinada aí no Brasil, né? Então, a empresa, quando te contrata com um contrato indefinido, você tem os direitos
sociais, né, de pensão, de seguro-desemprego, da saúde, né, de todos os benefícios sociais que estão atrelados a esse contrato. Os contratos Brasura, eles não têm essas mesmas condições. Então, o que aconteceu? Quando veio essa reforma, as empresas demitiram todo mundo que tinha 20 anos de casa, 15 anos de casa, né? Os que eles puderam aposentar, né? O que eles puderam pré-aposentar, eles pré-aposentaram. Os outros eles demitiram e foram contratando gente bastante mais barata e com contratos que eles sabiam que eles poderiam demitir a hora que eles quisessem sem ter que pagar a multa e pagando um mínimo de indenização, né? E uma outra coisa que aí é onde, bom... Então, isso acontece, isso é aprovado em 2012, que acontece agora até 2022. Vocês estavam praticando essa reforma, que é o que está acontecendo então, agora no Brasil. Agora eu vou ao ponto onde atinge as mulheres isso. Obviamente, com a flexibilização das demissões, aquelas mulheres ou que tinham filhos pequenos, ou que tinham uma jornada reduzida, porque aqui você, por exemplo, quando você tem um filho pequeno, naquela época você podia pedir uma redução de jornada, em vez de você trabalhar as 8 horas de carga diária, você trabalha 6 horas, né? E com uma pequena redução do teu salário. Então, o que as mulheres faziam pedir essa redução de jornada, ficar uns 3 anos, o momento em que as crianças vão para a escola infantil, né? E aí depois voltavam a jornada completa, né? E com a reforma, então, obviamente, aquelas mulheres que tinham a jornada reduzida, eles mandaram tudo embora, né? Porque, obviamente, compensa muito mais você ter um homem trabalhando às 8 horas, né? E você não ter, né? Você aproveita melhor a mais-valia. Né? Exatamente. Então, uma outra questão que também atingia as mulheres é que a questão das horas extras, né? Antes as horas extras eram bastante mais regulamentadas e a partir da reforma isso se praticamente desregulamentou. E obviamente as mulheres que tinham filhos para criar não podiam estar fazendo horas extras, né? Porque elas têm que ir para casa cuidar dos seus filhos. Né? Então, isso Lília, eu quero só lhe pedir um parêntese para dizer assim, o seguinte, o que está sendo praticado no Brasil agora é que com essa flexibilização que eles aprovaram, que o empregado passa a negociar diretamente com o empregador sem a presença do sindicato, então houve essa quantidade de demissões, né? E as mulheres, elas não têm nenhuma garantia, porque aí você não tem o fundo de garantia, você não tem mais o mínimo que seja que você conseguia acumular dentro de uma demissão, quando você ia receber a sua demissão, nenhum tipo de seguridade que seja pelo governo. E aí você passa a ser contratado como horista agora. Aqui isso está sendo muito praticado no Brasil. Então, ao invés de você ser contratada como uma profissional, se você é uma profissional do que quer que seja, que antes você tinha uma carteira assinada, se é jornalista, ou se você é empregada doméstica, ou se você é professora, é assim, contrata por hora agora, então você tem X horas de trabalho e pronto. E aí não tem essa coisa de hora extra mais, porque, filha, você trabalha... Se eu era contratada como... me ajuda com uma profissão. Professora. Se eu era como professora e eu trabalhava 20 horas, e se eu fizesse hora extra de mais 3 horas, agora não precisa mais, porque agora o empregador vai contratar uma profissional por 3 horas apenas, e a pessoa vai ser paga só por 3 horas. Então, aquela mulher vai ficar... Nós somos 54% da população. Ela está desempregada, precisando de um trabalho. Eu estava falando com uma amiga que é uma pedagoga, que já fez o mestrado, inclusive, que está desempregada, falando comigo assim, Célia, eu só estou conseguindo trabalho aqui em Juazeiro, não desprezando a categoria,
Mas ela falando, se eu estou conseguindo um serviço aqui de empregada doméstica, o máximo que eu estou conseguindo. Porque ninguém quer contratar nada para nada. Porque as novas regras trabalhistas agora dão para o empregador esse direito de contratar quem ele queira e não importa que tipo de diploma você tenha na mão. Ele vai contratar você por hora para fazer o serviço que ele queira que você faça. E é isso aí, né? Que estava sendo praticado aí na Espanha, que é o que está acontecendo no Brasil agora. Que atingiu, a gente tem aqui uma licença maternidade de 4 meses, né? A licença paternidade, se não me engano, é de 2 meses. E a gente também tinha uma coisa que chamava licença lactância, que eram outros 15 dias. E a licença lactância caiu, né? E a licença paternidade foi reduzida também. Então, quer dizer, é muito complicado, né, de você trabalhar e cuidar da tua casa e dos teus filhos, né? Porque a conciliação, ela praticamente é impossível, né? Conciliar a tua vida doméstica com a tua vida laboral. E a gente, assim, tenho que matizar que aqui na Espanha a gente tem, assim, muitas ajudas, né? Por exemplo, o que muitas mulheres fazem quando fica grávida e não tem não sei, ou não está bem na situação no trabalho, então sabe que vai ser despedida, então às vezes até força essa demissão, mas a gente tem que ver que aqui, se você trabalhou 1 ano, você tem 2 anos de seguro-desemprego, né? Então, é uma diferença muito grande com o que acontece no Brasil, né? O seguro-desemprego no Brasil é um absurdo de curto. É praticamente impossível você conseguir encontrar um emprego em tão pouco tempo. São 3 meses, né? agora, né? Além disso, por exemplo, quando você fica grávida, você tem uma ajuda aqui na Comunidade de Madrid. Isso depende da comunidade que você mora, né? Mas aqui em Madrid, na Comunidade de Madrid, por exemplo, você tem uma ajuda de 2.000 euros, né? Que eles te pagam em prestações de 100 euros por mês durante 2 anos, né? Então, você recebe 2.400 euros de ajuda à maternidade quando você tem um filho, né? E, por exemplo, se você não tem nenhum tipo de ingresso, né? Se você é uma mulher que você não tem nenhum tipo de ingresso, você tem a renda vital mínima, né? Que são os 460 euros, mais ou menos, né? Então, assim, existem muitas ajudas, né? Por exemplo, para mães também solteiras, tem outros 400 e ganha também outros 460 euros, assim, tem muitas ajudas, né? Mas isso não isenta esses problemas laborais que existem, né? E além do que, aqui, por exemplo, a população de mulheres ativas representa 45%, né, da força de trabalho. Não é pouco. É muito, né? muito. Mas também, obviamente, a gente tem o problema do teto de vidro, né? Os cargos executivos são bastante difíceis de conseguir, né? A disputa muitas vezes não é justa. Deixa eu te... Lilian, deixa eu pedir uma pausa para você, porque eu tô ouvindo só a Grazi sussurrar aqui. Não, ela é mais... Eu acho que Lília traz uma coisa muito importante para a gente pensar, eu acho que muito bom para a gente fazer esse comparativo, né, da nossa realidade brasileira e a realidade aí da Espanha. Interessante que na discussão que houve lá em 2017 para a reforma trabalhista, né, eles tomam a reforma espanhola como modelo para implementar essas novas diretrizes de regulamentação do trabalho. E eu acho que Lília trouxe aqui as características, as bases dessa reforma, que é, primeiro, a modalidade de contratação, que passa a ser temporária, né? E
todo aquele direito que você tem ao completar 1 ano de trabalho, ele fica em suspenso, porque o empregador já não tem mais a obrigatoriedade de manter aquele empregado, né? Então, ele pode fazer uma contratação de 30 dias, com mais 30 dias, por mais 30 dias, completar 3 meses, o serviço terminar, ele simplesmente dispensa o empregado e o empregado sai sem os seus direitos de seguro-desemprego, o FGTS completo. E aí, quando a gente fala disso em relação às mulheres, né, isso vai agravar em situação de gravidez, porque essa mulher sai desse trabalho sem direito à licença maternidade, que é fundamental para qualquer mulher, nesse período de puerpério, que você está toda envolvida, e não só fisicamente com a criança, mas psicologicamente, assim, é um momento da mulher em que ela está fragilizada emocionalmente, né, e que precisa de uma rede de cuidado, e muitas vezes essa rede de cuidado é inexistente, né. Aí quando a gente pensa nos recortes de classe, quando a gente vai para a pobreza, essa rede de apoio ela ainda é mais escassa. Então, esse direito ao auxílio maternidade, ele é fundamental, inclusive, para a manutenção das próximas gerações. Como é que uma mãe vai conseguir nutrir seu filho, que a gente fala primeiramente de nutrição, porque é o que mantém a pessoa viva, né? Como é que ela vai conseguir se manter e manter seu filho se ela não tem o direito de passar minimamente 4 meses dedicando seu cuidado exclusivamente para essa criança? Né? Eu acho que foi muito importante Lília trazer isso, e eu acho que uma outra questão que a reforma traz é esse enfraquecimento, né? E essa tentativa, porque é uma tentativa, de desmonte dos sindicatos, né? Que é fundamental nessa relação entre empregador e empregado, né? Não tem como a gente pensar a relação entre empregador e empregado uma relação simétrica, isso não existe. Existe uma relação de poder. A pessoa está lá dizendo, se você não aceitar essas condições que eu estou lhe dando de trabalho, tem uma fila de mais de 1000 pessoas aguardando ocupar o seu lugar, a sua função. Então, ou você trabalha nas minhas condições, ou você vai embora. E aí, o que é que sobra para o trabalhador e para a trabalhadora? Se submeter a qualquer situação para ter minimamente como se sustentar e sustentar seus filhos. Então, é importante a gente pensar que eles dizem, né, porque eles estão lá dizendo que essa reforma ela vai ser, é para melhorar a crise no Brasil, é para gerar mais emprego. A gente viu, passou-se o tempo, o emprego não foram gerados. Os empregos que eles disseram, que eram, se eu não me engano, 1 milhão de empregos, não aconteceu. A gente está com o número de desempregados cada vez maior. O que a gente teve foi um aumento bastante insuflado do mercado informal. O que tiveram de mulheres que não conseguiram adentrar dentro do mercado de trabalho e empreendendo, aqui em Petrolina, por exemplo, inúmeras, assim. As mulheres saíram dos seus trabalhos, foram demitidas, não se viram com nenhum, tentaram arranjar emprego, inclusive na mesma área, não conseguiram entrar. E aí o que sobrou foi ou fazer faxina, como Célia trouxe, ou vender bolo de pote, fazer comida para... E muitas delas, na maioria das vezes, lidam com mulheres. Que você consegue fazer da nossa região aqui, Juazeiro, Petrolina, e a mulher rural? Célia quer Lília quer falar alguma coisa? Não. Sim, Célia, com certeza, sim. A gente sabe que aqui em Petrolina, um dos carros-chefes, né? A gente tem um comércio que é extremamente pujante, né? A gente é uma referência dentro de um conglomerado grande de pequenas cidades, né? Petrolina virou essa referência em termos educacional, em termos de serviço, em termos de saúde, então tudo acaba desembocando aqui, né? E aí, quando a gente fala em ruralidade, a gente tem como um forte aqui a fruticultura. Inclusive, é a fruticultura que vai dar esse boom de desenvolvimento na cidade, né? A chegada da universidade também traz diversos avanços, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, ela traz diversos avanços, mas quando a gente fala desses impactos de 2017 para cá e tendo como recorte a reforma trabalhista, o que fez foi uma precarização de um trabalho que já era precarizado, que no caso são as mulheres e homens que trabalham nas grandes empresas de fruticultura. O banco de horas que antes era pago, por exemplo, em remuneração, ele já não existe mais. Ele a hora extra tornou-se banco de horas. Então, você vai ter um dia de trabalho para ser descontado nesse banco de horas que você faz dentro da empresa.
A ideia de se contratar por horista é o que tem feito, por exemplo, muitas mulheres ficarem fora desse mercado. Porque uma grande parte da produção, principalmente de uva e manga, é um serviço que eles destinam para homens. Né? Porque dizem que são trabalhos mais pesados, que exigem demasiada força, então as mulheres já são preteridas nesse processo. Então, com essa saída, você só trabalhar por hora, você não saber se você vai trabalhar hoje, se você vai trabalhar amanhã, você pode trabalhar uma semana toda e passar as outras 3 semanas do mês sem trabalho. Então, você não tem nenhuma possibilidade de fazer o mínimo que é de organização financeira, assim, porque você não tem nenhuma estabilidade de como é que isso vai se dar. Então, as mulheres passam a empreender. Elas passam a fazer, primeiro, bolo de pote, que são coisas mais rápidas de se fazer e mais rápidas também de consumo. Mas essas mulheres vão fazer artesanatos e muitas não conseguem retomar para esse mercado de trabalho formal, com carteira assinada, porque agora são horistas, né? Então elas preferem, porque tem condições de trabalhar em casa, cuidar das crianças que por um bom tempo, se a gente pensar na pandemia, as crianças ficaram dentro de casa porque não podiam ir para a escola. Então, essas mães também precisavam ficar em casa para poder cuidar dessas crianças, porque não existia uma rede de apoio. Então, elas preferem trabalhar para si mesmas, né? Sem direito algum, porque elas têm minimamente uma possibilidade de se organizarem financeiramente durante o mês. E ter certeza se vai ter capacidade de pagar suas dívidas no próximo mês. Então, muitas têm saído umas porque não conseguem realmente chegar a esse mercado, outras porque têm preferido mesmo devido às condições, principalmente do cuidado com os filhos, que é estar em casa, trabalhando em casa e olhando seus filhos. Mas em detrimento disso, a gente tem pessoas que estão trabalhando na informalidade, sem conseguir minimamente abrir uma pequena empresa, uma MEI, o que seria básico, né? Que a gente deveria ter em todos os lugares, formações para essas mulheres estarem abrindo as suas empresas, mas a gente não tem. Eu acabei esquecendo, mas eu faço parte de um grupo de pessoas que tocam e coordenam um projeto chamado Mãos Solidárias. Eu não sei se vocês conhecem. Tem em Recife, que inclusive é uma relação com o MST, né? A produção do MST acaba se tornando... como é que eu esqueci a palavra agora? Mas é de solidariedade, vira uma... Assistência? Isso, uma assistência, mas... ONG? Não é uma ONG ainda, pelo menos aqui em Petrolina a gente ainda não somos. Mas a gente faz doações, né? Aqui em Petrolina, os Mãos Solidárias, a gente está funcionando lá no prédio, em frente ao IF Sertão. E a gente começou cozinhando no quintal de Jusce, que é uma liderança comunitária do João de Deus, que é um bairro periférico aqui de Juazeiro. De Petrolina. Desculpa, de Petrolina. Que a gente começa, bem quando começa a pandemia, a gente vê que as pessoas estão com fome, não tem condições de cozinhar, não tem alimentos para cozinhar. E a pandemia só agravou isso, porque se a gente já está numa situação de desemprego, a pandemia ela vai e potencializa isso. E aí a gente já estava em movimento com algumas mulheres de ocupações, porque ali o João de Deus, que é um bairro periférico da Petrolina, existem várias ocupações de pessoas na luta por moradia, e que vivem em situação de muita vulnerabilidade, em barracos, muito improvisados mesmo, com taubas e outros materiais, lonas para poder viver. E a gente já estava fazendo um trabalho com essas mulheres nessas localidades. Aí a gente, que é um grupo, na verdade, psicólogos, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, eu que sou antropóloga, jornalista, a gente tem uma universidade de pessoas que já estava fazendo esse trabalho. E aí a gente vê a necessidade da gente realmente se organizar. E aí, com o contato que a gente tinha com o pessoal do MST de lá de Recife e do armazém do campo, lá em Recife, que começaram a fazer os Mãos Solidárias lá em Recife, a gente tenta trazer para cá. E aí a gente começa a ofertar marmita para essas mulheres, na grande maioria as chefes eram mulheres,
de 3 a 6 filhos, que viviam nessas condições, e a gente começa a doar, era doação o nome que eu queria, e a gente começa a doar essas marmitas. Depois a gente vai fazendo trabalho, eu faço um levantamento com essas mulheres, e a gente percebe que a questão não é só o alimento cozinhado, é não ter como cozinhar. Ou essas mulheres precisavam realmente, tinham como cozinhar, mas não tinham alimento. Aí a gente decidiu fazer o banco de alimento e o banco de roupas. Já são 300 e algumas famílias, quando eu vou recordar o número exato, de mulheres que participam. Hoje a gente conseguiu, tendo a sede, ter cursos de panificação, inúmeros cursos, para que essas mulheres tivessem possibilidade de minimamente começar alguma coisa, né? Nem que seja para vender bolo, ou vender pão, ou vender sanduíche. E a gente começa a fazer uma rede de pessoas que vão dar esses cursos. E essas mulheres lá, na maioria, são mulheres negras e que trabalham na fruticultura, ou trabalhavam na fruticultura. E o que elas trazem para a gente de realidade é isso, assim. A precarização na contratação fazem com que elas, uma parte, fique fora mesmo desse processo de contratação, mesmo que por horas, e outras que preferem ou não têm possibilidade de irem trabalhar porque os filhos não estavam estudando, na época da pandemia, né? Não estavam estudando, então elas precisavam cuidar de seus filhos. Com o início dos cursos de profissionalizante que a gente começa a fazer lá nos Mãos Solidárias, elas começam a aprender a fazer pão, a fazer bolo, biscoito. A gente faz rodas de cuidado e de saúde com elas, discussão de saúde. A gente teve um curso de agente comunitário de saúde no período da pandemia, para que passasse todas as informações da Covid para elas. E aí, o que elas traziam para a gente, como realidade, era justamente essa. Não tenho como ir trabalhar porque não tenho com quem meus filhos ficarem. Meu marido está desempregado. Uma boa parte dos companheiros com problemas de uso abusivo de álcool, que é muito comum na realidade brasileira. E essas mulheres acabam tomando a frente de como é que elas vão conseguir renda para levar para casa para que os filhos não passem fome. E aí uma parte significativa depende realmente do pouco do banco de alimentos que a gente tem para sobreviver, porque se não tiver alimentos, eles não têm como comer. Eu estou ouvindo atentamente esse relato aqui, porque a gente tem hoje no Brasil, e eu vi atentamente o que a Lília falou, se vocês, quem está nos assistindo, e aí é importante vocês saberem que essa bancada aqui, gente, para acontecer, a gente precisa que vocês compreendam o sentido dela. O sentido dessa bancada aqui é instigar o pensamento das mulheres, as mulheres que nos acompanham, que estão nos assistindo. Por isso que a gente pergunta sobre a mulher rural, como é que está a mulher rural? E aí, qual é a situação da mulher rural? Hoje a gente vê que as prefeituras das duas cidades, elas gostam de contar vantagens, né, de se gabar do emprego da fruticultura, porque a fruticultura é muito rica e que milhões e tal e tal. E nós, mulheres, que por muitos anos sustentamos a agricultura aqui na nossa região, hoje estamos nessa precariedade. E nós estamos passando fome, nós estamos vivendo violência, porque essas mulheres estão sendo vítimas de violência, porque seus companheiros estão desempregados, são usuários de álcool ou outras drogas e estão violentando suas esposas, elas estão sem ter como deixar os filhos. Vamos parar de romantizar essa coisa de agora sou dona do meu próprio negócio, que não é bem assim não é bem assim que funciona não. Ela teve que aprender a fazer o bolo de pote, ela teve que aprender a fazer a tapioca diferente, ela teve que aprender a fazer um vestido, alguma coisa assim diferente, para poder sobreviver. Mas por quê? Porque o presidente que está hoje governando o nosso país diz que não é para dar emprego para a mulher não, porque a mulher é engravida. Porque lá na Espanha tem $400, você falou, euros, 400 euros você falou? 400 euros. 400 euros. €1 está custando quanto? R$6? R$6. Então, 6 vezes 400, gente. Imagina, quem é bom para conta rápido? R$2.400. Daria R$2.400 por mês. Aqui no Brasil, o presidente diz que a gente, mulher, porque engravida, a gente tem que ficar desempregada. É esse presidente que está governando o Brasil. É sobre isso que essa bancada está falando. Que esse cara odeia mulher. Ele é um cara que odeia mulher, ele diz isso. Ele se elegeu falando isso. A mulher tem que ficar desempregada mesmo, porque ela dá trabalho, ela engravida. E foi isso que a nossa antropóloga acabou de falar, que a gente está ficando desempregada, e eu vi
atentamente aqui, tranquilamente ela falando. Nós que antes éramos contratadas, hoje a gente não trabalha mais, porque é melhor que tenha homem. E aí a gente não consegue, porque a gente vai engravidar, porque a gente tem que cuidar do menino, porque tem hora de fazer o almoço, tem hora de lavar roupa, tem hora de levar o menino para a escola, tem hora de fazer o dever de casa do menino. Não dá. Aí quando a gente viu que houve um premier, e eu quero que a Lília explique sobre isso, e a nossa Grazi vai falar também sobre isso, certo? Vai falar sobre isso também. Quando o Lula ouve falar que na Espanha foi revogada essa lei miserável, que a Grazi fala assim, foi com base nessa lei da Espanha que fizeram a reforma trabalhista no Brasil. Vejam que desgraça, que miséria uma coisa dessa. Mas aí alguém chega lá e revoga isso. Aí o Lula tuita isso dá uma reverberação positivíssima, porque quando o Lula viu isso, ele falou, nossa, alguém teve coragem de chegar lá e revogar, acabar com isso. Aí vocês vão ver que tem mulher que passa nessa bancada e diz assim, se essa rua fosse minha, eu ia revogar tudo que esse presidente fez um dia. Tudo que esse Bolsonaro fez um dia, eu ia revogar, acabar com tudo isso. Porque é disso que a gente precisa. É sobre isso que a gente está falando. Aí a gente está indo para o finalzinho do programa. Já, e eu só tenho 2 perguntas para eles. Uma, por que a gente precisa eleger... Vamos lá, vamos supor que em outubro a gente elegesse Lula. Vamos supor que Lula fosse eleito e tá. O que a gente precisava revogar nesse Brasil, além da reforma trabalhista? Como seria isso? O que vocês sonham? O que vocês imaginam? Porque eu fiquei logo pensando nisso. Quando eu vi esse Twitter do Lula, eu falei, meu Jesus, chega, corre. Imagina se fosse revogada essa lei trabalhista. Mas será que as meninas teriam outra ideia mais específica sobre isso? Mas isso é sobre a reforma trabalhista, ainda é sobre o Lula. Porque depois, na sequência, vocês vão responder se essa rua fosse minha, o que eu faria. Então vocês vão logo elaborando aí, pensando o que vocês fariam se vocês tivessem uma rua só para vocês, tá bom? Então vamos pensar nisso aí. Na verdade, Célia, eu acho que mais que a crítica, bom, deixa eu explicar um pouquinho como foi que aconteceu isso. Quando houve o governo de coalizão, porque você sabe que o Pedro Sanches, quando ele foi candidato a premier, ele não conseguiu os votos que ele necessitava, né? Então ele teve que fazer uma colisão com as outras forças de esquerda, né? E nesse caso aqui era o grupo de Podemos e o pessoal da Esquerda Unida, a Esquerda Unida onde está o Partido Comunista da Espanha também, né? E outras pequenas forças, né? Como o Podemos da Catalunha, as forças mais pequenas da Galícia, do País Vasco. Então teve que chegar num acordo para que o Pedro Sánchez fosse eleito presidente, né? Porque ele não tinha o número de votos que era necessário. Então, dentro dessa colisão, foi escolhida como ministra do Trabalho a Yolanda Dias. A Yolanda Dias é uma mulher que ela vem do mundo sindical, né? Porque o pai dela é um líder sindical muito, muito importante na Galícia, né? Então ela veio com toda essa força por um lado, né? Do mundo sindical que ela tinha por ter convivido desde pequena nesse meio, e também porque dentro da coalizão, a força de Podemos é uma força muito feminista. Então, se você vê a composição do governo do Pedro Sánchez, há muitas ministras que são da força de Podemos. E essa força feminista dentro da força da coalizão é realmente quem está fazendo a diferença, quem está botando o governo contra a parede e exigindo, e foi como que a revogação da reforma aconteceu. Agora, dentro da coalizão, as forças mais esquerdistas, né, o pessoal que está mais na extrema esquerda, critica muito a revogação. Por quê? Porque ela não voltou
a situação inicial que nós tínhamos. Ela só tocou uma pequena parte. Isso ajudou, Então, pelo ela não amor. é suficiente para resolver o problema. Então, eu acho que muito mais, aí no Brasil, muito mais que uma revogação da reforma, era necessário construir uma nova consolidação das leis do trabalho. Porque você não pode ter um seguro-desemprego com 3 meses, não sei nem se ainda é 3 meses, porque quando eu saí do Brasil há 20 anos eram 3 meses, né? Você não pode não ter férias, os empregados não podem não ter férias. Você não pode, por exemplo, aqui, quando você entra no PARO, né, que é o seguro-desemprego, quando você entra na lista de desempregados, você tem a oportunidade de você fazer uma formação, uma nova formação. Cada vez que você vai para o PARO, você tem essa possibilidade de fazer uma nova formação. E não é, não é uma formação porcaria. É uma formação que se você fosse pagar do seu bolso, te custaria uns 6 mil euros. Então, você se inscreve quando você entra quando você entra para o seguro-desemprego, você se inscreve e as escolas que são subsidiadas pelo governo, elas te contatam e te oferecem os cursos delas. E esses cursos são totalmente gratuitos, você não paga nada, obviamente porque você já pagou tirando do teu salário, né? Quando você recebe o teu salário, você faz a tua contribuição social. Mas você não paga absolutamente nada. Geralmente são cursos de 6 meses e são cursos que é isso que eu estou falando, são cursos profissionalizantes que custariam uns 6 mil euros se você fosse pagar do teu bolso, né? Então, assim, é importante você ter essa visão, porque não é só ter o seguro-desemprego, obviamente você precisa, porque você precisa manter sua família se você não tem um trabalho, né? Mas você também tem que ter essa oportunidade de você melhorar. No caso, por exemplo, dessas mulheres que você falava, isso é super importante, porque a tendência, e não é só aqui, e nem só aí, senão que é no mundo todo, e isso todo mundo já sabe e já está discutindo, é que os empregos eles desapareçam. Tem muitas profissões aqui que já não existem. Então, se você não se atualizar, você vai estar fora do mercado de trabalho, né? E, obviamente, aí no Brasil existe um mercado informal, né? Que é bastante grande. Obviamente, também tem uma questão que tem uma população jovem bastante grande também. Isso não é tão grave como aqui, né? Vocês sabem que aqui a população da Europa é uma população velha, poucas crianças, né? E então, assim, a maior preocupação é com o pagamento das pensões, né? As pensões como que a gente fala isso no Brasil? De aposentadoria, né? As pensões de aposentadoria. Então, a maior preocupação aqui na Europa hoje em dia é com as aposentadorias, porque se sabe que vai chegar um momento que não vai ter população ativa suficiente para pagar essas aposentadorias, né? Aí no Brasil, esse não é tanto problema, porque tem uma população jovem muito grande que poderia se transformar em população ativa, né? Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha uma base mínima para que as pessoas possam evoluir e possam ser empregáveis, né? Vamos assim dizer. Mas pelo menos houve, né, uma revogação e houve um sinal de que assim, isso não estava dando certo, vamos desmanchar e aí que nos próximos anos aí alguém consiga fazer melhor. Grazi? Claro, não, obviamente a situação que está agora mesmo é completamente insuportável, né? Tem que se fazer alguma coisa, né? Ainda o mínimo que seja. E quando o presidente Lula esteve aqui,
ele esteve reunião com o Pedro Sanches, ele esteve em reunião com a Yolanda Dias, ele teve reunião com todas as forças de esquerda, né? Então, assim, além disso, eles fizeram várias reuniões online depois que o presidente Lula voltou para o Brasil, continuam fazendo formação com o pessoal do PSOE aqui, porque eu estou em contato com eles praticamente diariamente, né? E eles me contam de toda a movimentação que está tendo junto ao Luiz Mercadante e junto ao presidente Lula, nesse sentido de ver que opções e que coisas se podem fazer para que a vida das pessoas aí no Brasil melhore, né? Nesse plano laboral. Perfeito. Eu acho que o Twitter de Lula, ele tem uma reverberação positiva, tendo em vista a revogação na Espanha, porque minimamente dá uma esperança, um acalento de que é possível a gente sair desse lugar que a gente está agora, desse buraco sem fim que a elite brasileira nos empurrou, né? Mas acho que Lília traz uma coisa muito importante, assim, só a revogação ela não é suficiente. E aqui no caso do Brasil, que a gente tem problemas ainda arcaicos, a gente ainda tem problemas com trabalho análogo à escravidão, que utilizar a palavra análogo é dizer trabalho escravo. Assim. A gente ainda tem muita criança em situação de trabalho escravo, de muita irregularidade trabalhista. E as pessoas que estão no poder agora, assim, a representatividade dessas pessoas, é justamente dessas pessoas que escravizam essas pessoas, né? É a eles que representam. A reforma trabalhista ela foi uma reforma anti-povo, anti-direitos. E, como é que eu posso dizer? A materialização mesmo dessa luta de classe histórica dentro do nosso país. Então, a gente tem que resolver problemas que são do século XIX, do século XVIII ainda. Que na Espanha Na verdade, acho que aí a questão é muito mais de direitos humanos de qualquer outra coisa, né? Perfeito. É o básico do básico. E sem dúvida a gente tem que pensar realmente outras pactuações em relação ao mundo do trabalho, como é que esse trabalho vai se dar. E acho que ou a gente procura desenvolver um projeto dentro dessa relação entre capital e trabalho, que tenha como mote principal dar uma qualidade de vida a trabalhadoras, mulheres no Brasil, principalmente a mulheres negras, a gente não avança muito. A gente tem problemas que são estruturais no Brasil. Então, se a gente não se atentar a dar resolução, a modificar essas estruturas, a gente só vai ficar, como diz o ditado popular, enxugando gelo. Então, assim, se é para revogar essa reforma trabalhista, é preciso revogar antes a PEC 95, porque ela está lá desinvestindo tudo que de significativo para a vida de qualquer mulher. A gente precisa de investimento na educação, porque a gente precisa de creche, para que essas mulheres tenham lugar para colocar seus filhos. A gente precisa de investimento na saúde, porque o SUS ele é utilizado, em sua grande maioria, pela população negra. Ou a gente pensa nisso e pensar também numa reestruturação de um modelo de segurança dentro do nosso país. Hoje em dia, a gente está matando a nossa juventude, a juventude negra e periférica. É o nosso futuro. Se a gente está matando o nosso futuro, como é que a gente vai chegar lá? Então, ou a gente pensa nesses problemas que são estruturais e pensa a relação capital e trabalho, ou a gente não vai avançar muito. É preciso que a gente tem uma possibilidade de fazer isso. E não adianta só a gente eleger Lula e Lula chegar à presidência, a gente precisa de um congresso humanitário, feminista, negro, LGBT, QIA+. A gente precisa de representatividade, a gente precisa de mulheres dentro da política. A gente é a maior parte da população, somos a maior parte de eleitores e a gente está subrepresentado nas nossas casas de representação, né? No nosso congresso. Então a gente precisa mudar esse estado de coisas todos para que a gente, enfim, tenha essa consequência que é desse mundo onde as pessoas elas são respeitadas por serem pessoas, por serem humanos, por serem trabalhadoras.
e não está sendo governado por um projeto que é antipovo, que mata, porque esse governo matou muita gente, matou na pandemia, mata com a sua política de segurança pública e mata de fome. Esse é o quadro da realidade brasileira. As pessoas estão morrendo, quando não estão morrendo de fome, estão morrendo de bala, quando não estão morrendo de bala, estão morrendo por falta de oportunidade. Então, ou a gente muda todo esse estado de coisa, ou só revogar a reforma trabalhista. Ela não vai adiantar muito, não. A gente precisa de muito mais. Que fala potente. Essa fala da Grazi seria um programa inteiro. E ponto. Se essa rua fosse sua, Grazi, o que você faria? Eu acho que eu pensaria com esse processo de transformação estrutural no nosso país. A gente, de fato, precisa ultrapassar a escravidão. A escravidão até hoje traz ranços e reproduções sociais na vida social, que está nos levando para problemas crassos, assim, problema de encarceramento em massa. A gente é a terceira população carcerária do mundo e aumentando, né? A gente tem a quantidade de feminicídio, a gente é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A gente é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Então, acho que se essa rua fosse minha, eu colocaria na presidência uma mulher negra e buscaria em conjunto e coletividade a mudança dessas estruturas, que é o que traz todo o processo de miserabilidade, pobreza e atraso que a gente tem nesse país. E a gente é diversos, e essa diversidade ela tem que estar nas nossas casas de representação. Então, se essa rua fosse minha, eu faria isso. Muito obrigada, Lília. Se essa rua fosse sua, Lília, o que você faria? Eu elijo o Lula nosso presidente e que Lula elija um ministério cheio de mulheres como é aqui na Espanha, e que essas mulheres trabalhem para nós mulheres também. Que coisa mais linda. Gente, a gente tem mulheres... E Fernando Haddad em São Paulo, hein? E o Haddad, né? A gente não pode pedir voto ainda, senão prejudica o candidato, né? Mas não pedimos, nós só desejamos. Nós só desejamos, com muita vontade aí que o Brasil mude. Eu quero dizer para vocês que esse desejo não é só meu, e que eu preciso compartilhar disso, né, com todos e todas vocês. Porque eu adoeço pensando nessas mulheres todas, nessas mulheres trans. É uma vergonha para a gente saber que a gente é o Brasil, é o país que mais mata mulheres trans, que o nosso estado da Bahia é o estado que mais mata a juventude negra. A cada 10 jovens negros que morrem, 8 são mortos pela polícia na Bahia. É uma vergonha muito grande para a gente. E a Grazi fica falando e eu fico aqui toda me sentindo mais adoecida ainda, porque essas coisas refletem no corpo da gente, né? A gente está indo para o final do programa, agradecendo a todas e todos que participaram, a Lília, lá da Espanha, que gentilmente vem me acompanhando, a amiga carinhosa, a Grazi, que aceitou o convite, passa esse tempo com a gente, toda a produção aí da DPJ, da rede, você, o Pedro, que é carinhoso, fica aqui me aguentando, a Disseminar Assessoria Multimídia, que nos apoiou e estará conosco a partir de agora. Que bom que eu contei com o apoio de vocês. Então, gente, a gente encerra o programa, eu vou lá e mando um abraço para vocês, não sei o quê, agradecendo a vocês, mas hoje a turma está falando assim, termina com a música, não sei o quê. Eu vou tentar. E lembrando para vocês que nós estamos colocando a venda no nosso Instagram, né, as nossas canecas. As nossas canecas a gente comercializa e a gente sempre acaba destinando para alguém que esteja necessitando. Porque também esse projeto aqui é caro. Sentar nessa bancada aqui não é uma coisa simples, não. Então, a gente sempre destina também para alguma mulher que esteja passando por algum tipo de necessidade. E você vai lá no nosso site ou no nosso Instagram, tá? E fala com a gente no nosso direct. Custa R$35, é o valor da nossa caneca, tá bom? Fala com a gente. E aí a gente vai... Oi! Gostaria também só de fazer uma ressalva, antes de me despedir de vocês,
para que o pessoal siga o núcleo do PT de Madrid, nossas redes. Ah, sim. Nós estamos no Facebook, no YouTube. No YouTube a gente também tem um programa que nós fazemos mensalmente, com vários dirigentes do PT, mulheres, aqui da Espanha também. E também estamos no nosso Instagram, no nosso Twitter, que o pessoal siga aí e veja o que está acontecendo por aqui, para ir tendo ideias. E o seu Instagram, deixa o seu Instagram aí também pra galera. Sim, é do núcleo. Não, deixa o seu também, eu tô falando. Fala qual é o seu Instagram, deixa o seu. O meu é do Santos Gonçalves, não, Santos Gonçalves Lília. Do Santos Gonçalves Lília, deixa o seu também. Não, eu queria aproveitar, acho que Lília abre aí uma brecha para a gente falar, pedir também para o pessoal nos acompanhar nos mãosolidárias.petrolina, com esse projeto. É um projeto de beneficiamento para mulheres periféricas, mulheres negras e periféricas. Então faça a sua doação, conheça o projeto, se engaje do jeito que for possível. O meu Instagram é Pinto Graziella. E eu queria agradecer muito o espaço, o bate-papo. Foi muito bom conhecer você, Lília. É muito bom conhecer você, Célia, também. E parabenizar também pelo espaço. Se a sua rua fosse um lugar muito potente e uma bancada de mulheres, então acredito muito na potência dessa coletividade feminina e dessa rede feminista que a gente vem construindo. Muito obrigada, gratidão. E a gente está toda quarta às 19 horas no YouTube. Não esqueçam, tá bom? Tá bem, vamos pro final. Só o que a gente abriu com o Chico César, porque ele merece, meu amor. Te amo, Chico, muito. Na verdade, eu queria cantar a outra lá, aquela que fala Chico, mas eu não sei mais onde eu larguei esse negócio não aqui. Então vai. Se a chuva cai... gente, eu esqueci. Seria assim, se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz consigo e comigo. É isso? Isso. É só pensar em você. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo episódio.